Bom, Mauro César Pereira, um assunto que vem gerando muita polêmica, né? Na imprensa, nas redes sociais, tiveram muitas polêmicas relacionadas às eleições. E foi aí a situação da diretora de responsabilidade social do Flamengo, a Ângela Machado, né? Ela fez uma postagem que eu vou ler aqui e ela se desculpou nessa quinta-feira pelo post que publicou com relação direcionado a nordestinos, né? A mensagem com o pedido de perdão, ela foi compartilhada no perfil do Instagram da Ângela, tá? Que é fechado. Ela é casada com o presidente do clube, o Rodolfo Landim, e ela é sergipana. No texto publicado nessa quinta, ela reconheceu o tom preconceituoso do post da última segunda-feira, quando fez ataques aos nordestinos em razão da eleição do Lula. A publicação que ela compartilhou e que gerou revolta tinha os dizeres: ganhamos onde se produz, tá aí, ó. Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome. Mauro, qual é a situação no Flamengo sobre esse acontecimento e até a sua opinião sobre tudo o que aconteceu e o pedido de desculpas da Ângela Machado? Bem, primeiro, eu acho que não adianta você fazer ação social se você tem esse tipo de comportamento, né? Então, a posição dela, a postura dela, coloca em xeque tudo que ela eventualmente tenha feito aí nessa área de responsabilidade social. Ela, antes de ser mulher do presidente, ela é diretora de responsabilidade social do clube. Então, ela tem um cargo dentro do clube. E acho que o Flamengo tratou e trata essa questão de uma forma absurda. Houve uma entrevista há 2 dias no canal lá do Benjamin Bach, do presidente do Flamengo. Ele minimizou o caso, como se fosse, disse ele que ela tem o direito de falar o que ela quiser. Não é bem assim, dependendo do que você fala, você não tem o direito de falar tudo o que você quiser, né? Você pode se comprometer, você pode até cometer um crime, dependendo do que você fala. Aí um conselheiro do clube, né, já fez um registro de uma ocorrência na delegacia especializada contra isso, e ela se desculpou no Instagram, mas não foi afastada do cargo, continua no cargo. O presidente do Flamengo não se desculpou, o vice-presidente deu uma entrevista dizendo não, é a conta dela. Não é a conta dela, as coisas aí se misturam. É a diretora do Flamengo falando, antes de ser mulher do presidente. O fato de ser mulher do presidente talvez até possa ser visto pelas pessoas como um agravante, como algo mais. Mas é terrível como o Flamengo está tratando essa questão. Essa ferida não vai cicatrizar assim, com esse pedido de desculpas. Tenho certeza que o povo do Nordeste está furioso ainda com isso. E especialmente os que torcem pelo Flamengo, que por sinal tem a maior torcida do Nordeste. Segundo a última pesquisa, praticamente 1/4 da torcida nordestina torce pelo Flamengo. Sem contar os nordestinos aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e de tantos outros estados espalhados pelo Brasil que seguem torcendo pelo Flamengo. Né? Não estou falando nem do norte do Brasil. Se eu não me engano, são 25% da torcida do Flamengo que são de nordestinos. É quase 25%, é quase 1/4 da torcida. O segundo é o Corinthians, que tem menos de 10, 9 alguma coisa. Então, assim, com larga margem a maior torcida do Nordeste. É um absurdo isso que aconteceu. O Landim deveria ter pedido desculpas imediatamente em nome do Flamengo, e eu acho que ela deveria ser afastada do cargo. Que faça as suas ações sociais em outro lugar, numa ONG, onde ela quiser. Não no Flamengo, porque não tem clima para continuar depois disso. Não tem clima mesmo. Ela pode ter as opções políticas dela, o direito que ela tem, mas a maneira que foi tratado realmente foi terrível. Aí houve que, mas a conta dela é privada. Não importa, gente. Você está numa conta privada, você tem ali 3 seguidores, você está propagando essa sua ideia para 3 pessoas. Ou para 4, ou para 5, para 5 milhões. Não importa. Ela manifestou que ela não escreveu, ela replicou um post. Também não importa. Você está reproduzindo palavras ali, está ofendendo pessoas. E, aliás, de uma forma equivocada, porque essa crítica que ela fez por conta do resultado da eleição, ela se encaixaria em outras cidades que não são do Nordeste, onde o candidato que não era o dela também teve mais votos. Então, além disso tudo, né, e também uma série de coisas foram ditas nessa entrevista do canal do Benja, lá do presidente do Flamengo, quando ele começa a falar, fazer uma análise político-social, é um desastre total. Ele fala cada coisa que não tem o menor cabimento, na minha opinião, pelo menos. Então foi um desastre. O Landim se porta ali como se ele não tivesse que dar explicação para a torcida. Tem que dar, sim, para a torcida do Flamengo. O Flamengo não seria o que é, não teria o faturamento que tem, não fosse o nordestino que torce pelo Flamengo. Aliás, o percentual de torcedores do Flamengo do Nordeste é maior do que é no Sudeste, onde o Flamengo está sediado, né? O que mostra o quão importantes são os nordestinos para o Flamengo. E mesmo que só existisse um rubro-negro que torcesse pelo Flamengo, um nordestino que torcesse pelo Flamengo,
ela não poderia ter feito o que ela fez. Se tivesse um só, ou nenhum, ela não poderia ter feito. O que ela fez foi muito grave. Eu acho que não tem clima para uma pessoa continuar, não é um cargo remunerado e tudo mais, né? Trabalhando no clube. Como é que ela chega amanhã para fazer uma ação social representando o Flamengo? O que as pessoas vão dizer? O que vão achar? Como é que fica? Né? Foram lá em Guayaquil, fizeram lá algumas coisas, algumas ações lá e tal. Bacana, é legal, interessante. Mas isso aí, o Flamengo está novamente trabalhando muito mal. A gestão de crise não é o forte dessa diretoria. Muito pelo contrário. Criação de crise. Aí eles são bons. O episódio lá dos Garotos do Ninho também, o pós-incêndio, o Flamengo não foi bem. A gente criticou bastante a forma como lidou com as famílias dos meninos que morreram. Aliás, agora no próximo dia 8. Quando é dia 8? Hoje é 4, então... Terça-feira, 45 meses da morte dos 10 meninos. Ninguém foi até agora condenado. Foram indiciados e tudo, mas não apareceu nenhum responsável. A justiça brasileira não foi capaz, 45 meses, gente, de encontrar só. O culpado foi esse cara, foram aqueles caras, esse aqui foi negligente. Ninguém foi condenado. 10 garotos morreram queimados vivos e ninguém foi responsabilizado até hoje. Aí não é questão do Flamengo, é da justiça, né? Que parece um paquiderme se arrastando, é assustador o que acontece. Justiça do Rio de Janeiro, mais especificamente. Então, é isso. Esse registro é importante. Porque eu acho que esse pedido de desculpas, ok, pediu desculpas, mas acho que é muito pouco. Eu acho que é muito pouco, porque o estrago está feito e não dá para o presidente do Flamengo tratar como ele tratou, da maneira que ele falou na entrevista, como se fosse uma coisa simples. Não é simples. Não é, ela magoou muita gente. Muita gente. E eu acho que o torcedor do Flamengo, nordestino, que torce pelo Flamengo, ele vai continuar torcendo pelo clube. Ele só vai pensar o seguinte, ele vai idolatrar os jogadores, que a ele dão alegria, e vai ter raiva da diretoria ou de parte dela, até para não generalizar, não são todos os dirigentes do clube que estão envolvidos nisso aí, né? A coisa fica mais setorizada com um ou com o outro ali, que de repente está mais próximo, enfim. Então, Mauro Betting, você também parecia querer falar sobre o assunto. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, eu queria reiterar também. Tem um dos perfis há muito tempo no Brasil, muito bons de futebol, que é o Olé do Brasil, né? E que ele está fazendo uma série muito legal sobre Copas oficiais, que é divertidíssima. E o Olé do Brasil, às vezes, coloca umas postagens assim, notícias que parecem do Olé do Brasil, mas são verdade. Diretora de responsabilidade social. É de uma irresponsabilidade antissocial inacreditável. Uma sergipana, por óbvio, nordestina, falando o que fez. Entre tantas postagens, que às vezes são até engraçadinhas, entre tantos memes, e eu costumo falar muito, embora seja muito cancelado também por isso, que eu não gosto de falar de política, eu gosto de falar de humanidade. Tá? E o meu lado é muito claro, e eu deixei também mais claro ainda que eu não faço proselitismo partidário e eleitoral de jeito nenhum e não condeno quem faz. Mas até, inclusive, por um dos 4 lugares em que eu tenho contrato, um dos contratos me impede de fazer qualquer coisa. E eu assinei embaixo, então vamos respeitar o contrato. Então, sempre muito claro em quem eu voto, sobretudo nessa eleição, que eu mais vetei do que votei. Então, não é, tá? Se fosse o outro, se fosse aquele. Mas, de novo, a diretora do Flamengo, o clube mais popular do Brasil, e mesmo se não fosse popular, como é no Nordeste, que fosse qualquer clube, a diretora de responsabilidade social, é dessa irresponsabilidade e dessa anti-humanidade, desse desrespeito completo. E a frase e o meme são absolutamente deploráveis, gente, independente do lado que você vote. De novo, não é questão de política, é de humanidade, respeito, de empatia. O que mais falta no mundo hoje não é amor, é respeito. A diretora de responsabilidade social sergipana escrever ou passar à frente o que fez, e ela foi na segunda-feira, isso, né? Na sexta-feira ela fala. E o presidente, no caso tudo bem, é o marido dela, ou tudo mal, pega aí no canal do Benja, fala inclusive lá, né? Fala, não, isso é o problema dela. Né? Quer dizer, também como presidente do Flamengo não está nem aí, e nem como marido, nem como companheiro, e não vai ser aqui o Léo Dias, né? Até porque eu já falei o que eu penso a respeito do Léo Dias, mas enfim, que vou ficar também comentando a esse respeito. Mas, de novo, a diretora de responsabilidade social é tão irresponsável, tão antissocial contra o clube mais popular do Brasil, logo depois da conquista brilhante da Copa do Brasil e, sobretudo, da Libertadores, vem com um papo desse. Eu sei, e pode fazer quem vota, o Landim vota nele, o Brás também vota, o BAP vota, o Dancho de Abrantes, não tem problema nenhum. Agora, de novo, ser xenófobo que é pouco, é desumano que for, a sergipana, diretora de responsabilidade social, insisto, parece piada tristíssima do Olé do Brasil. Parece mentira e é tudo lamentavelmente verdade. E o que é pior,
Só faltou não vir. O pedido não quero mais ver. Essa coisa. Só falta falar aos que se sentiram prejudicados, que às vezes a pedir desculpa pior ainda. Então é lamentável. Acabou meu tempo e acabou o tempo Não dela como acabou, que a diretora. gente vai seguir, só que a gente encerra o bate-pronto na TV Jovem Pan, tá, galera? A gente vai seguir o debate aqui. Seguimos, hein? Seguimos e tem muita gente mandando, pilhado, você não vai falar nada. O negócio é o seguinte, eu sim, voto do mesmo lado que ela, sim. Eu assumo o meu lado político, eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que eu penso. Agora, E só deixar claro, tá em ataquei cima disso. nordestino. Candidato, vou dar uma de Bonner Pode aqui. falar. Só deixar claro, eu não tenho vergonha de assumir meu lado, você me deixar claro. E ele também não tem. Mas cada um faz o que bem entender. Mas só para dizer que não é também subir em cima do muro, embora eu goste de subir em cima do muro, você vê os vários lados da questão. Mas é uma questão de compromisso profissional e questão minha pessoal. Não, sim. Nunca ataquei nordestino, sou do mesmo voto dela, tá? Sou sim. Sou mais de direita, sim. Tem muita gente falando, Pirata vai falar, mas não concordo em atacar o povo nordestino. Até tem um irmão aqui que eu considero que é nordestino, que eu adoro, que é o Vamp. Não, só volta a ser nordestino depois da Copa. Vou... A Copa do Mundo. Como assim, Vampeta? Como assim? Por Copa quê? do Mundo. E aí, o que que tem? Eu tenho parentes suíços. Tá. Eu Então sou você não consegue. Sérvio, né? Sérvio e... De origem camaronesa também. É Camarões, né? Eu pensei que era Gana, Camarões também. E aí todo mundo tem direito de votar no que quiser, né? O Nordeste fez a diferença? Fez, mas é o voto deles. Então, ela desrespeitou o nordestino. Isso eu não sou a favor. Nunca você. Vanderlei Nogueira, quer falar sobre o assunto? Não, onde que eu assino embaixo que vocês falaram aí? Eu posso assinar, para não ser repetitivo. É perfeito o que vocês falaram. Foi uma grande antice. É só isso. Se arranjou. Sabe o que acontece? Além de tudo que foi dito aqui, ainda leva manchete negativa para o clube presidido pelo marido. Quer dizer, não é pouca coisa. Não é verdade? Leva a manchete. O que menos clube ou qualquer instituição, empresa, qualquer coisa. E que tem tantos torcedores nordestinos, né? Então, mas como o Mauro falou. Empresa. Mas agrava ainda mais. Não, infelizmente não tem outro termo a não ser antice, jumentice, desumanidade. E empresa, porque o clube também está vendendo alguma coisa. Os consumidores, além de tudo que foi dito aqui, eu estou assinando embaixo, mas estou acrescentando isso. Além de tudo, leva um pipinaço para dentro uma manchetes negativas na instituição que o marido é presidente. Quer dizer, além de tudo, eu só queria fazer com asterisco embaixo do que vocês falaram. É isso. Vamp, quer falar? Você que é nordestino? Rapaz, eu sou nordestino, mas depois da Copa. Até a Copa eu tenho parente em outros países. Mas assim, você viu que na abertura do programa aqui eu estava falando que ontem eu estava em Brasília, né? Todo mundo quer ficar em Brasília, não sei porquê. E ontem tava uma chuva lá. Mas assim, eu tava olhando assim, eu já gosto de... eu não acredito muito na política, eu não sou descrente de nada. Eu respeito a crítica de cada um, mas na política e para presidente de clube de futebol é uma coisa que é de louco para quem quer, viu? Nossa. Pega clube com 2 bilhões, os caras brigam, quer aumentar mandato. Aí você fala que o país tem problema na saúde, educação... saneamento básico, todo mundo quer ser presidente, então eu sou descrente disso tudo aí. E eu abri o programa aqui falando pra vocês que eu tive no Mané Garrincha, e na minha cabeça logo veio porque o Flamengo joga lá jogos lá, né? O Flamengo joga lá vários jogos, eu tava pensando, eu digo, já pensou o Flamengo com estádio próprio, ou compra o Maracanã, com isso aqui, com aquele estádio lá, com aquela torcida, fatura 1.300.000, com um estádio daquele, com a capacidade de público que tem o Flamengo. Deixa eu te interromper, que em 5 segundos a gente está 1, 2, 3, voltando pra rádio. Calma. 3, 2, 1. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. O Vamp dando opinião sobre a diretora de responsabilidade social do Flamengo, sobre a declaração dela aí com relação aos nordestinos. Eu tô falando se o Flamengo com estádio próprio, igual aquele do Mané Garrincha, fatura hoje 1.300.000, né? Vai bater uma casa de 1.300.000, né? Um estádio daquele. 1 bilhão. 1.300.000. 1 bilhão e 300. Um estádio daquele, sendo do Flamengo, no Rio de Janeiro, o Flamengo ia para 2 bilhões. Com show, com um monte de coisa que tem para fazer. Aí eu começo a pensar no meu time também, né? Tem o Vitória, tem o Guarda Fluminense e tem o Corinthians. O Corinthians com aquele estádio que é mais chique ainda do que o Mané Garrincha. Pode também faturar esse 1,5 bilhão se for bem organizado. Administrativamente. Eu fico mais pensando nisso. Sobre a política, eu sei que eu que não venho aqui no dia seguinte trabalhar não, para ver se... E eu vim trabalhar e já caiu o pacote hoje, viu?
Comprei até um tênis novo. Mas você nordestino se sentiu ofendido, você vê muitos amigos seus que ficaram ofendidos. Um monte de gente me ligando. É isso que eu Manda tô te mensagem, um perguntando. monte. Vários clubes se manifestaram. Vários clubes do Nordeste também se manifestaram. Fora as manifestações de pessoas, digamos, físicas, vários clubes e instituições se manifestaram. Eu recebi razão, eu recebo um monte de mensagem, eu nem olho. Eu vejo meu Netflix, vejo lá meu Ninho. Tem minha parada que já foi. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Tem alguma dica cultural, aliás, de filme que você gostaria de dizer? Não, também? pelo amor de Deus. Aí jura que você vai começar a cutucar ele pra Casa isso? do Dragão, da hora. Casa do Muito bom, Dragão, HBO lá, Max, tem o pessoal lá. O pessoal, os Casa caras- do Dragão. Ó, Não, é eu a Casa do tenho Dragão que mesmo. trabalhar, meu irmão. Tem que ripar, senão não vai a picanha pra mesa.